Gênesis capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Asser, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoara, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirão o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Na cova que está no campo de Macela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã,
ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: sobe, e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto, assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel-Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara. Pois o levaram para a terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o Heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou. Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou, e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Êxodo capítulo 1. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70, José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades Amazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, enfim com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Poá, dizendo:
quando ajudardes no parto as hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida.